para sistemas distribuídos. Bem, então, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre sistemas operacionais na ótica de sistemas distribuídos. O sistema operacional, ele provê o que a gente chama de máquina estendida, ele vai abstrair os detalhes da plataforma para as aplicações usuárias e vai gerenciar os recursos. Então, processamento, armazenamento, comunicação. O sistema operacional, ele abstrai os detalhes, né? Ele cuida dos detalhes todos da plataforma e a aplicação usuária simplesmente vai utilizar. Quando a gente fala em sistemas distribuídos, nós temos algumas possibilidades em termos de sistemas operacionais. A mais comum que vocês conhecem é o que a gente chama de sistema operacional de rede. O que é que eu quero dizer com sistema operacional de rede? É um sistema operacional que ele tem no seu núcleo recursos de interligação em rede. Em geral, nos dias de hoje, significa ter uma pilha TCP/IP. É o caso do Windows, é o caso do Linux, por exemplo. E algum conjunto de serviços, como, por exemplo, serviços de RPC, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de impressoras. Um conjunto de serviços mínimos operando sobre essa pilha TCP/IP que nos permite executar aplicações em rede. Então, ainda assim, cada nó tem o seu sistema operacional, cada nó gerencia os seus recursos. E a única coisa que o nó pode fazer é uma aplicação desse nó, se comunicar com outra aplicação em outro nó, utilizando a pilha TCP/IP, por exemplo. Outra pilha de protocolos de rede. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de sistema operacional distribuído. Então, a gente tem um único sistema operacional que está instalado em todos os nó do sistema, e o usuário ele vai executar aplicações sem conhecer a localização dos recursos que são utilizados. Aí você tem um alto grau de transparência, um alto grau de coesão. Então, todos esses nós eles executam partes de um mesmo sistema operacional que coordena as ações entre si, de modo que a gente tem uma sensação de estar executando um sistema único. Isso não é um cenário muito comum. A gente tem poucos exemplos de sistemas operacionais distribuídos. Um exemplo é um sistema idealizado pelo Andrew Tannenbaum, que é o sistema Moeba. Mas, em geral, em ambiente de produção, não é comum a gente operar com sistemas operacionais distribuídos. E aí nós temos também algo que não é exatamente sistema operacional, mas ele atua por cima de sistemas operacionais, que é o que a gente chama de middleware. Vocês conhecem esse conceito de middleware? Algum de vocês já ouviu falar sobre middleware? Sabe o que a gente está falando? Aí, gente. Bem, o middleware é uma camada de abstração, né? Se você tem uma camada de software que ela fica acima do Kafka middleware. Existem alguns middlewares, né? Ela fica acima do sistema operacional e ela provê um que é chamado de modo de programação. Eu vou abstrair detalhes de chamadas do sistema operacional. Então, por exemplo, posso abstrair o uso do sistema de Sócrates e posso prover outros mecanismos de comunicação entre processos, como, por exemplo, invocações remotas entre objetos, no caso do RMI, por exemplo, dos nós de sistema distribuído. Então, eu vou utilizar o Sócrates, eu vou utilizar outros recursos operacional
mas eu vou abstrair esses detalhes para minha aplicação. Minha aplicação simplesmente ela vai usar uma chamada do middleware e o middleware vai entregar os resultados para ela utilizando os recursos do sistema operacional. Então, o middleware está por cima dos nós. Aqui eu tenho nó 1, nó 2, eu tenho o middleware executando em cima de cada nó. E os serviços do sistema operacional normalmente são providos pelo núcleo e processos servidores, implementados por meio de bibliotecas. E aí a gente tem encapsulamento, a gente capsula os recursos, eu não tenho acesso aos recursos, a não ser através dessas bibliotecas. E com isso eu tenho proteção, impeço acesso ilegítimo, e eu controlo o acesso concorrente aos recursos, utilizando mecanismos como, por exemplo, semáforos. E nós temos uma série de mecanismos, de componentes do sistema operacional. Então, tem um sistema de gerenciador de processos, que ele gerencia a criação de processos, gerenciador de threads, a gente pode criar, sincronizar, escalonar threads, gerenciador de comunicação, então como é que eu faço para ter comunicação entre threads no mesmo nó, gerenciador de memória, a gente fala aí, gerenciar memória física, memória virtual, e um supervisor que ele atua sobre todos os gerenciadores, ele cuida de interrupções, ele provê as chamadas do sistema, tratamento de exceções no sistema operacional. Ele atua de uma forma plena. Né? E como a gente falou, o middleware vai abstrair as interfaces relacionadas aos serviços, provendo novas interfaces e modos de programação. Por exemplo, o middleware de invocação remota vai abstrair serviços de comunicação, então uso de sockets para passagem de parâmetros resultados de operações, por exemplo, e serviços de escalonamento, como agendamento e execução de uma operação invocada. Eu tenho que ter mecanismos de proteção contra acesso ilegítimo. Eu tenho esse modo de execução, então tem o modo de execução supervisor, que é o modo privilegiado, e modo de execução usuário, que é não privilegiado. Eu tenho um conjunto de posições de memória virtual, no qual eu vou ter combinações de direito de acesso, o sistema operacional gerencia isso, e ele gerencia também acesso à execução de interrupções e a chamada de sistemas. Isso aí em modo supervisor. Bem, quando a gente fala em processo, o processo é um programa em execução. Então, o processo ele tem um ambiente de execução, espaço de endereçamento, recursos, como arquivos e janelas, mecanismos de comunicação entre threads. Eu tenho threads que são linhas de execução do mesmo processo. E as threads, elas compartilham o mesmo ambiente de execução. Então, as threads rodando, threads do mesmo processo compartilham o mesmo ambiente de execução. Bem, e é importante a gente falar que você tem que esse espaço de endereçamento do processo ele é compartilhado pelas diferentes threads daquele processo. Certo? Esse espaço de endereçamento, tipicamente, ele é dividido em segmentos de texto, onde está o código, dados e pilha, por exemplo. Né? Eu posso ter memória compartilhada entre processos que a gente chama de regiões compartilhadas. E eu posso criar novos processos em um sistema. Se eu estiver falando de sistema distribuído, eu vou escolher qual nó de destino, alocar a partir de políticas que eu vejo recursos disponíveis, balanceamento de carga, como é que a minha arquitetura se performa. Né? Eu posso criar um processo a partir de um processo existente. Então, no Unix ou no Linux, por exemplo, eu faço uma cópia do processo que eu estou criando a parte como base, que é o que a gente chama de fork. Então, quando eu crio um novo processo, ele deatacha, ele tem agora um espaço de endereçamento e todos os recursos diferentes do processo original. E quando eu uso o threads, eu compartilho o ambiente de produção. Certo? Por que a gente usaria threads? Imagine, por exemplo, o caso de um servidor, em que ele recebe requisições de cliente. Isso aqui é um cenário muito comum, vocês devem ter visto lá em programação web. Se você não tiver threads no servidor, se ele está atendendo um cliente, ele não vai poder atender outro, porque eu só tenho uma linha de execução. Então, o que é que eu faço?
Toda vez que chegar uma requisição nova, eu aloco essa requisição, por exemplo, para uma thread diferente, que eu vou ter linhas de execução distintas. E as threads, elas vão ser escalonadas observando a ociosidade e as políticas de escalonamento do sistema operacional, né? Eu posso ter uma thread para cada requisição, como eu falei, uma thread por conexão, threads por acesso a objetos que estão sendo requisitados. Eu tenho diferentes formas de prover um maior paralelismo, né? Uma outra possibilidade é o cliente utilizar múltiplas threads de forma a tornar a comunicação com o servidor transparente. Então, imagine que enquanto uma thread espera uma resposta do servidor, outra thread continua com a execução. Então, imagine que eu estou carregando uma página. Essa página tem vários elementos. Uma thread pede a página principal, vê quais são os elementos que precisa e passa para as outras threads pedirem. E aí você consegue ter um certo paralelismo. Você tem diversas conexões com o mesmo servidor. Eventualmente, as threads podem ter acesso a uma mesma região de memória. E aí a gente pode querer mediar o acesso à região de memória. Isso é um problema que a gente chama de acesso à região crítica. E a gente tem algumas formas de fazer isso. Uma forma que a gente pode fazer é o que a gente chama de variável mutex. Eu tenho uma variável que diz, olha, se aquela região está em uso ou não. E aí, se ela não tiver em uso, eu marco que eu vou usar ela. E quando eu terminar, eu desmarco. Eu vou usar um comando atômico que a gente chama de test set lock, porque eu verifico se não está em uso. Se tiver, eu marco como uso e aí bloqueio. E isso é um comando atômico porque enquanto eu estou fazendo essas operações, eu não sou preemptado, então não corre o risco de duas threads verificarem que está livre e ambas ingressarem, porque não vai ter preempção. Ela verifica e depois imediatamente ela bloqueia, sem preempção. Eu posso usar semáforos. Semáforos é uma abstração aí proposta pelo Dijkstra. E qual a ideia? Quando a gente usa passação região crítica, você tem um semáforo, você seta ele em 1. Quando você faz o down, você decrementa o semáforo. Então, se ele é positivo, você decrementa e entra a região crítica maior ou igual a 1. E se ele não é positivo, você aguarda. Você fica numa fila. E quando eu dou um up, eu incremento o semáforo e algum processo que está lá na fila vai tentar executar o down de novo, ingressar no semáforo, ingressar na região crítica. Isso é uma possibilidade que a gente tem. A gente tem diferentes problemas que usam semáforos. E a gente tem também barreiras. As barreiras são pontos de sincronização entre threads. Então, uma thread ela deve alcançar um ponto de sincronização antes de prosseguir na computação. Com o risco uso de threads, você pode ter deadlocks. O que é que define o deadlock? Se você não programar de forma adequada, você pode ter deadlocks. Então, eventualmente você pode ter o processo A está precisando de um recurso que o processo B bloqueou. O processo B está usando um recurso que o processo C bloqueou. O processo C está precisando de um recurso que o processo A bloqueou. Você tem um deadlock. Como é que eu resolvo o deadlock? Eu vou resolver o deadlock detectando esse ciclo de dependência e matando uma thread, ou liberando um recurso de uma thread, aí eventualmente você tem que matar a execução dela, para poder quebrar esse ciclo. Certo? Bem, e aí tem alguns problemas clássicos do consumidor, barbeiro, chantados filosos, que vocês devem ter visto em livros de sistema operacional.
A barreira, a ideia da barreira, se tem um banco de threads que deve alcançar um ponto de sincronização antes de prosseguir na computação. Eu sugiro que vocês dêem uma olhada nesse The Little Book of Semaphores. É um livro gratuito que tem vários problemas de sincronização. Bem, e eu vou deixar para a próxima aula a gente trabalhar com o problema de produtor consumidor, iniciando ele com multithread e trabalhando com semáforos, né? Eu quero que vocês mantenham aí no ambiente de vocês um ambiente Java com NetBeans ou Eclipse, o que for mais interessante para vocês, né? Eu vou colocar aqui no Teams um código-fonte para o problema do produtor consumidor em Java, e a gente vai fazer essa prática na próxima aula, certo, gente? Tem alguma dúvida, alguma questão até agora? Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por agora, né? Aí, na próxima aula, a gente continua com a prática de sistemas operacionais e depois entramos em comunicação interprocessos. Ok? Então, até a próxima aula, gente.